Olá, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso, ok? Começando essa segunda metade do curso. Ok, nós vamos começar falando sobre polarização. Mas para falar de polarização, nós temos que falar antes de elétricos, ok? Bom, diferentes materiais, quando submetidos a um campo elétrico, ok? Eles apresentam diferentes respostas a esse campo elétrico, ok? Por exemplo, né, exemplos como sólidos, os metais, madeiras, vidros, etc. Nós sabemos, por exemplo, que os metais são ótimos condutores, as madeiras são ótimos isolantes, assim como os vidros, enfim, ok? Temos uma quantidade gigantesca, né, de materiais, de sólidos, que apresentam, então, características diferentes quando imersos num campo elétrico, ok? Líquidos como água, acetona, leite, óleo, assim como a água da torneira apresenta uma boa condutividade, né, os óleos apresentam uma grande resistividade. Aí, por outro lado, né, a maioria dos gases apresenta é, grande resistividade. Então, cada material, né, tem suas características quando aplicado, quando imerso, né, num campo elétrico. E as cargas, ao se moverem dentro de cada um desses materiais, elas vão se comportar de formas diferentes. Alguns, as cargas estarão livres para se moverem, como os condutores, e alguns, as cargas estarão praticamente presas e não vão conseguir se mover no material. E esses são chamados então de isolantes. No meio termo, onde existe, né, uma pequena quantidade de carga que pode se mover, mas sempre com dificuldade, não com total liberdade, igual os condutores, esses materiais são chamados de dielétricos, ok? Então, cada material responde de uma maneira diferente a campos eletrostáticos, ok? Bom, como eu disse, né, existem os condutores e os isolantes. Né? Um isolante perfeito não deixaria nenhuma carga se mover. Tirando um isolante perfeito, né, todos os outros são chamados de geral de isolantes, continuam sendo isolantes, mas principalmente de dielétrico. Então esta é a classe de materiais que a gente está estudando, ok? Então, né, só para frisar, fonte limitada de cargas livres são características dos condutores e poucas cargas livres, movimento limitado dentro do átomo ou da molécula, são as características dos dielétricos, ok? Bom, vamos falar de dipolo induzido. Né? Então, o que acontece com o átomo neutro colocado num campo elétrico? Ok? Bom, depois vai ficar clara a diferença entre neutro e polarizado. Bom, um átomo, por exemplo, como este daqui, um exemplo, né? Eu tenho um núcleo, um nêutron e os prótons e elétrons orbitando em volta deste núcleo e praticamente orbitando de forma igualmente distribuída, então a gente considera esse átomo como sendo um átomo neutro, ok? Bom, quando este átomo, então, é submetido à presença de um campo elétrico, ele, de alguma forma, as cargas positivas se deslocarão na direção do campo elétrico e as cargas negativas, de alguma forma, vai se redistribuir, tentando se posicionar na direção contrária do campo elétrico.
o que antes era uma distribuição uniforme, agora fica uma distribuição desuniforme, ok? Bom, se o campo for grande, né, bastante grande, ele consegue arrancar esses elétrons, né, do átomo ou despedaçar o átomo, né, deixando então esta região ionizada, ok? Com bastante íons disponíveis. Bom, se o campo for médio ou pequeno, né, ocorre uma redistribuição, como eu disse, né, as cargas, o núcleo com a carga positiva se desloca na direção do campo e os elétrons na direção contrária, mas não chegando a se desunir. Então isso produz uma nova distribuição, ok? E até alcançar um equilíbrio, e quando alcança o equilíbrio, o átomo fica então polarizado, dito polarizado porque parte das cargas está na direção do campo e outra parte está na direção contrária. Isso porque agora existe um campo que favorece essa distribuição. Então a gente chama que ele ficou polarizado, ou a gente chama que esse dipolo foi um dipolo induzido, ok? Então agora o átomo passa a ter um momento de dipolo, ok? Que é dado por P. E P é proporcional ao campo elétrico, ok? Esse alfa é chamado de polarização atômica, né? Em outras palavras, é a capacidade de deformar a nuvem eletrônica ou de deslocar aquelas cargas, ok? Bom, vamos pensar num exemplo aqui. Eu tenho o seguinte átomo, né? Eu tenho um núcleo positivo e uma nuvem esférica de raio A, e sobre essa nuvem está orbitando um monte de cargas negativas, cujo módulo é igual ao que tem no núcleo, ok? Seria, a princípio, um átomo neutro, certo? Bom, quando esta configuração é colocada num campo elétrico, então acontece aquilo que eu disse, uma nova redistribuição, ok? Então o campo externo equilibra com o campo produzido por essa nova distribuição. Então o núcleo se desloca um pouco para a direção do campo e as partículas carregadas se redistribuem mais ainda, né, nessa configuração para o lado oposto, ok? Então a gente, depois que é alcançado o equilíbrio, então o campo gerado por essa distribuição tem magnitude igual ao campo que causou essa distribuição, né? Então, para uma configuração desse tipo, a gente pode escrever que o campo do elétron vai ser 1 sobre 4πε0, Q vezes D dividido por A ao cubo, ok? Onde A é o raio da distribuição inicial, ok? Bom, lembrando que a polarização é a carga vezes a distância, certo? Então, a polarização vai ser 4πε0 ao cubo vezes o campo, ok? Bom, desta estrutura, e comparando com a definição, né, de que a polarização é proporcional ao campo, e o fator que multiplica, né, o campo elétrico é a polarizabilidade atômica, a gente reescreve a polarização, a gente encontra a polarizabilidade como sendo 4πε0 A ao cubo, ok? Ou, considerando, né, um volume de 4/3 de πr ao cubo, certo? A polarizabilidade vai ser 3ε0 vezes o volume da esfera. Então, se a gente considerar um átomo neutro,
como sendo uma carga mais que no núcleo, no centro, e em volta uma nuvem de cargas negativas, uma nuvem esférica de raio A, então a gente encontra aqui a, a polarização vai ser alfa E, onde alfa é 4πε0 ao cubo, ok? Bom, isto é um exemplo de uma configuração, ok? Isso é para um átomo. Um átomo, geralmente, o modelo clássico é um núcleo e elétrons orbitando em sua volta, ok? Bom, mas para um conjunto de átomos, né, para moléculas, não é tão simples assim, é, pois as moléculas, né, têm uma certa facilidade de polarização em relação aos átomos, ok? Bom, estou dando algumas pausas porque tá difícil de falar, tô com uma certa irritação na garganta, ok? Mas como eu dizia, né, para moléculas a configuração muda um pouco, então tem que avaliar. Então, se eu tenho uma configuração um pouco mais complicada, por exemplo, se na configuração inicial eu tinha que a polarização, depois do equilíbrio, se mantinha na direção do campo elétrico. Mas se uma certa molécula não reage desta mesma forma, então eu posso dizer que quando o campo faz um ângulo com um eixo, né, da molécula, é preciso separar os componentes paralelos e perpendiculares, ou seja, eu tenho uma polarização agora que depende não só das componentes paralelas, como a gente construiu anteriormente, mas também apresenta outras componentes, nesse caso perpendiculares, ok? Então eu posso escrever o P como sendo alfa perpendicular vezes o campo perpendicular mais a contribuição daquela paralela, ou seja, alfa paralelo vezes o campo na direção paralela. Bom, eu posso generalizar então se o meu alfa poder ser decomposto em todas as componentes, ou melhor, a minha polarização depende da direção do campo. O campo é um campo tridimensional e, consequentemente, a minha polarização também pode apresentar constante em todas as direções. Então, para isso, a polarização se tornaria desta forma aqui um pouco mais complexa, ok? A polarização no eixo na direção x seria alfa xx vezes o ex mais alfa xy vezes ey mais alfa xz na direção ez e assim por diante, ok? Então eu vou ter componentes de polarização no eixo x, y e z, que pode que me dará então o resultado mais completo da polarização. Se eu escolher convenientemente, né, o sistema cartesiano para que coincida, né, com um ou dois, né, das direções do campo, então eu posso, de alguma forma, eliminar bastante termos dessas constantes alfa, x e y e z, de tal forma a construir uma equação um pouco mais simples. Então é possível escolher eixos principais de tal forma a anular as componentes que não seja xx, yy, zz. Então, se eu escolher de forma apropriada, eu consigo descrever a polarização nas três variáveis de forma mais resumida, ok?